Fala galera, quem fala com vocês é o Bruno. Hoje eu vou falar dessa maravilha aqui que eu comprei não faz muito tempo, Nintendo Switch 2. E por que que sempre falam aí ultimamente que o console tá muito caro e tá todo mundo comprando? Como é que essas duas coisas funcionam? E eu quero falar da minha perspectiva, que é um pouco diferente do brasileiro médio, porque eu moro na Dinamarca já faz 10 anos. E só para contextualizar, eu diria que o meu trabalho aqui não é um trabalho de alto escalão. Eu não sou líder de uma grande empresa, eu não sou um engenheiro, eu não sou um médico. Então eu diria que eu vivo aqui com uma renda de uma classe média, tá? E quando a gente se fala de classe média, obviamente a classe média aqui é muito diferente do que a gente considera classe média no Brasil, né? O salário que eu ganho aqui para gastar dinheiro na mão é mais ou menos quase uns 30 mil, quase uns 30 mil reais, né? Então, isso não seria considerado classe média no Brasil, seria considerado classe muito rica no Brasil, mas aqui é considerado classe média. Porém, a classe média da Dinamarca, e eu acho que diversos países desenvolvidos também, tem simplesmente um poder de compra muito acima do brasileiro. E especialmente quando a gente fala de artigos de luxo, como artigos de tecnologia e eletrônicos. Aqui não é uma discussão, pô, será que eu vou comprar, será que eu tenho dinheiro para comprar o iPhone? É mais qual iPhone eu vou pegar, né? Porque todo mundo entende que é um artigo de luxo, vão gastar uma grana, mas eles têm essa grana para gastar, né? Então você não compra um iPhone e parcela em 12 vezes sem juros. Isso existe muito pouco aqui, essa coisa de parcelar, né? Não existe aqui porque as pessoas têm uma grana, ou se eles não têm, eles juntam, sei lá, 2 meses e compram um iPhone. Basicamente essa é a situação daqui. E eu queria falar um pouco porque eu sou um gamer hardcore aposentado, né? Eu, como muitas pessoas nos seus 30 anos, não tenho tanto tempo de jogar quanto eu tinha quando eu era mais novo, obviamente. Trabalho, vida, filhos, né? Mas eu considero um hobby muito querido, que eu quero continuar jogando durante a minha vida inteira. E eu nunca fui de Nintendo, eu não cresci com a Nintendo. Meu primeiro console de Nintendo foi o Nintendo Switch 1, que eu comprei e fiquei muito feliz. Mas até eu, que não ligo para tecnologia, sentia que o Nintendo Switch 1 estava defasado. Tinha muita coisa que demorava muito tempo para abrir e eu precisava ficar pagando um jogo para baixar outro. Enfim, coisas assim que já estava enchendo meio a paciência. Mas uma coisa que faz o Switch 2 ser mais atrativo para muita gente, eu diria, principalmente para pais de família, é que o console ele é pensado, e os jogos do seu console são pensados para uma participação familiar. Quantos jogos você conhece, sem ser os da Nintendo, que você pode sentar com seu filho de 5 anos e jogar, e tanto você quanto o seu filho conseguem se divertir da mesma forma? São muito poucos, na verdade. Assim, se você vai pegar alguns jogos que são focados mais em público bem infantil, eles não têm a qualidade e o pensamento de que talvez esteja um adulto que está querendo jogar junto ali e se sentir desafiado. E eu sinto que o Mario Kart, por exemplo, é um desses exemplos. Eu vi uns caras falando que o Mario Kart é muito ruim, que o Mario Kart não é muito ruim, mas decepcionou, não tem nada demais. Ah, tem umas coisas que não faz nem sentido, tem um monte de personagens que não faz diferença. E eu ficava vendo aquelas coisas e falava, caraca, essas pessoas não têm um filho. Elas estão falando essas coisas sem jogar com os seus filhos. Porque quando eu vejo aquele bando de personagens que tem um bando de roupinha diferente, pra mim não faz a menor diferença. Eu vou escolher ali o personagem porque eu vou tryhardar, né? Eu vou escolher o personagem que tem ali o melhor atributo e valeu. Mas uma criança de 4, 5, 6, 7 até 10 anos adora esses detalhes, adora escolher personagens diferentes, adora escolher carros diferentes, mesmo que não faça diferença no gameplay. Tem diversas coisas no Mario Kart e em outros jogos da Nintendo também que estão lá só porque é divertido. Não tem que ter essa coisa de querer sempre o gamer hardcore ser o produto, ser o consumidor final. Mas a Nintendo ela consegue fazer com os seus jogos, ela consegue fazer com que um jogador hardcore se sinta desafiado nos seus jogos sem deixar super fácil, né? Sem deixar mole para uma criança pequena, mas sem deixar difícil também. Então assim, eu consigo jogar com meu filho, ele consegue jogar, ele consegue às vezes pegar primeiro lugar, né?
se eu botar uma leve acessibilidade ali, que tem os controles de acessibilidade que ajudam ele a não sair de fora da pista, por exemplo, e eu consigo jogar sem acessibilidade, me sentindo ali desafiado ao mesmo tempo. Isso é muito raro nos jogos hoje em dia, que são mais focados ou para o público adulto ou para o público infantil. Enquanto o da Nintendo consegue englobar, né, esses dois. E aí muita gente pergunta, ok, mas vale a pena? Esse dinheiro vale a pena? E se você está pensando com um olhar brasileiro, ou seja, de alguém que não tem um poder econômico muito grande, né? De alguém que não é mais uma criança e está pagando o seu jogo, está querendo pensar no seu jogo como um investimento de entretenimento, são muitos poréns, né, para avaliar. E realmente vai depender do que você é. Porque o Nintendo Switch, no 1, eu tinha o Mario Kart também, eu ainda tenho o Mario Kart, né, 8, e a gente jogou aquilo ali, sei lá, quase toda vez que a gente ia jogar, a gente jogava o Mario Kart 8. Quantas vezes eu joguei aquele jogo? Quantas vezes a gente se divertiu jogando? Vale a pena? Eu acho que vale. Porque, galera, não é assim, ah não, mas tem outros jogos que são... Não, não tem. Não tem muitos jogos assim. Eu já tentei com outros jogos o Hugo jogar, eu já peguei outros jogos que tinham jogos de carro também, né, de kart, mas esses jogos não eram pensados para uma criança tão pequena. Eles não tinham atrativos, cor, música, esses detalhes que às vezes passam despercebidos é o que faz uma criança querer jogar de novo, querer repetir aquela experiência de novo e de novo e de novo. Então, não tem muitos jogos desse nível para crianças pequenas. Você como adulto, você como adolescente, pode ver esses jogos e pensar, não, mas tem outros jogos melhor, porque esse aqui é melhor, esse aqui tem o Free Car Racing, não sei o que, é melhor, porque ele tem essa habilidade e ele não tem essa coisa de ficar atacando casco nos outros, né? Mas a experiência que você tem jogando com seu filho, eu não consegui ter com outros jogos. Não, eu já tentei vários jogos, né? Porque às vezes eu fico de saco cheio de jogar a mesma coisa. Mas não pega uma criança tão jovem, entendeu? Então, pra mim valeu muito a pena. Pra mim vale muito a pena a gente estar jogando, se divertindo pra caramba. E eu tô conseguindo passar esse hobby que eu tenho pro meu filho, né? De experimentar jogos novos, de se divertir. A gente tava jogando Kirby outro dia. E, porra, Kirby pra mim é muito fácil, é muito sem graça. Mas ele adorou os personagens diferentes, que fazem coisas diferentes. Toda a forma que o jogo como ele passa as orientações dentro do jogo, também é pensado para uma criança muito jovem. Também é pensado que uma criança vai estar jogando, vai precisar de ajuda dos pais para entender aquele jogo, né? Então, eu sinto que muitas vezes essas coisas passam despercebidos. E alguém que é mais velho, que não tem filho, não consegue entender o porquê que as pessoas escolhem a Nintendo, porque acham que é muito caro, né? Então, assim, falando de preço, tá? Falando de preço de console, para mim isso é meio irrelevante. Porque, obviamente, eu não vou falar que assim é barato, tá? É um dinheiro que não faz nenhuma diferença. Não, faz uma diferença. Mas não faz tanta diferença no sentido de, tipo, pô, qual videogame eu vou escolher? Ah, esse aqui Nintendo Switch tem 1000 coroas a mais, eu não posso comprar. Não, não vai fazer essa diferença. 2000 coroas não vai fazer diferença. Além do que, o Nintendo Switch tem a portabilidade. E a portabilidade do Switch é inacreditável, pô. É inacreditável você pegar ali, botar em qualquer lugar, a gente sai, a gente anda de trem, né? É outra coisa que às vezes o brasileiro não consegue experimentar por causa da violência. E aqui na Dinamarca, a gente sai para qualquer lugar, se a gente viajar, se a gente pegar um trem, a gente joga no trem, a gente joga na rua, a gente joga em qualquer lugar que a gente tiver afim. Porque não tem esse perigo eminente da violência de muitas cidades brasileiras. Então eu sinto que muitas vezes a discussão ela perde o sentido de que nem todo lugar é que nem o Brasil. E nem todo mundo tem tão pouco poder de compra, né? Então eu acho que... E nem todo mundo que está interessado nesses jogos são adolescentes ou jovens adultos, que são hardcore gamers e que não tem tanto dinheiro assim, né? Não, tem uma outra parcela do mundo gamer que é assim como eu. São adultos que têm dinheiro de adulto, falando do mundo desenvolvido, tá, galera? Eu sei que no Brasil a situação é bem diferente. Mas nos países desenvolvidos, que as pessoas têm um poder de compra maior, esse dinheiro que a gente ganha
é mais que suficiente para sustentar um Nintendo Switch, né? Então, eu só queria dar os meus 2 centavos nessa questão, porque eu sinto que a discussão às vezes fica muito... As pessoas ficam muito descrentes, não entendem como é que o Nintendo Switch está vendendo tanto, não entendem como é que a Nintendo está fazendo esses preços abusivos e tal, e as pessoas estão comprando. E não é assim que todo mundo que é adulto e que mora fora e que não está nesse meio super, né, antenado nas tecnologias, enxerga essas coisas, né? Eu vejo como um investimento para diversão minha e do meu filho para os próximos muitos anos. Então esse preço está muito tranquilo, muito tranquilo. Preço de jogo é caro, principalmente os jogos da Nintendo, mas muitas vezes, olha, eu falo muitas vezes que eu já joguei muitos jogos, tá bom? Posso até pegar aqui e mostrar minha biblioteca rapidinho? Eu já joguei muitos jogos nesse console, e aqui está a minha biblioteca do Nintendo Switch 1 também. Eu só vou passar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Dá para ver aí, ó. Ó, olha quanto jogo eu já peguei. Muito jogo, tá? E aí, obviamente, tem os jogos do Switch, né? Do Switch 1. Mas também tem muitos jogos independentes, que às vezes eu pego por R$ 20, R$ 15, bem baratos, né? Bem baratinhos, que valem muito a pena. Tinha até mais jogo aqui que não mostrou na primeira. Muito jogo que eu joguei nisso aqui. E os jogos da Nintendo, obviamente eu não tenho interesse em todos eles. Então, mas assim, eu penso, pô, vai sair o quê? O jogo da Nintendo eu compro o quê? Uns 2, 3 por ano? E os outros todos eu compro durante o ano, durante promoções e tal. Então pra mim vale super, super a pena. Eu acho que para muitos lugares, países envolvidos também, as pessoas nem pensam nessa questão, nessa pequena diferença de preço em comparação aos outros. Eu falo pequena, galera, novamente, pensando numa realidade de país desenvolvido, tá? Não estou falando de países mais pobres, não estou falando de países como o Brasil. E eu não estou querendo falar assim que eu sou rico, não, tá, galera? Porque realmente, para Dinamarca, eu não sou. Eu me sinto rico, porque eu morei no Brasil. E eu sinto que o poder de compra que eu tenho aqui é absurdo em comparação à situação no Brasil. Mas eu não sou rico para os padrões dinamarqueses. Inclusive, minha esposa não trabalha fora, então o meu salário cobre todas as despesas da casa, o que faz que a gente ainda priorize assim, as coisas bem mais, né? A gente não pode sair para fazer uma viagem. Tem gente que viaja aqui todo ano, 30 mil cada viagem, 50 mil. O povo aqui tem muito dinheiro, é uma coisa de doido, tá? Então, tá aí meus 2 centavos para vocês. Se vocês estão aí querendo entender o porquê talvez o Nintendo Switch está dando tão certo e tão rápido, é por causa disso. Porque quando a gente mora no país desenvolvido, o poder de compra simplesmente é muito maior do que o brasileiro. E a experiência que a Nintendo dá pra gente, como pai, é um negócio inacreditável. É um negócio que bate qualquer outra coisa. Porque eu não posso sentar com meu filho e botar pra jogar God of War. Você tá entendendo? Qual é a cara da Sony? God of War, qual é o nome do outro? Last of Us, que é nego se vingando, cortando cabeça. Porra, bagulhos super adultos, não tem nem como, né? Não tem nem como eu apresentar essas coisas pro meu filho, pros meus filhos, né? Minha filha tem 3 anos. Então não tem nem como, eu vou esperar o quê? 10 anos para poder sentar e jogar com meu filho alguma coisa? Não. E enquanto isso, a gente vai jogando na Nintendo. Valeu, galera. Se inscreve aí, deixa um comentário, a gente se vê. Tchau.